E aí, quando você... a gente estava conversando, né? Você começou com LOL, que chama sempre... Dá umas... é LOL. Isso. Mas quando que nasceu ali mesmo a sementinha? Tipo, nossa, quero... Esse bagulho tá ficando sério pra mim. Quero me aprofundar. Então, foi exatamente porque eu tava desistindo da pedagogia, né? Então eu olhei pro campeonato, vi ali, não tem nenhuma mulher, eu acho que eu tenho conteúdo e carisma suficiente pra preencher esse espaço, então eu vou lá. Foi meio que isso. Uhum. Eu comecei a estudar e tal, e tentar alguma coisa em algum campeonato de LoL. Porém, o LoL, ele já era um jogo bastante solidificado em quesito de cenário competitivo. Porque já existia o campeonato brasileiro, por exemplo. Uhum. Né? Então, por conta disso, já existia também muita gente tentando a mesma coisa que eu. Não necessariamente mulheres, mas muita gente tentando. Eu me lembro desse meu namorado falar assim, nossa, tem gente que tá ganhando muita grana com isso, não sei o que e tal. Sim. Tipo, E eu já tinha causou um alvoroço, né? É. Assim como muita gente, muitos meninos, desde criança, sonha em ser jogador de futebol. Começou a aparecer isso, né? Nossa, meu sonho agora é ganhar a vida assim. Sim. E eu acho que foi uma percepção de muita gente, até na mesma época que eu acredito. Só que como já tinha gente fazendo isso, pra você se espelhar, era muito difícil de conseguir a oportunidade de fazer. Porque as pessoas que já estão lá, estão solidificadas lá. E é o que é maravilhoso, porque significa que há uma estabilidade. Caso você chegue lá... Sim, é verdade. Você está estabilizado, você tem um trabalho, de fato. Você pode viver disso. Só que isso faz com que a entrada seja muito mais difícil. E aí, eu não consegui a minha primeira oportunidade com League of Legends. Mas como é que fazia pra participar desses campeonatos? Eu tentava grupo... Tinha uma seletiva, é isso? Eu tentava grupo de Facebook. Eu não sei se existia alguma outra forma, mas eu tentava grupo de Facebook. Eu ia... Era a época do Facebook, né? Uhum. Então eu entrava nos grupos de Facebook, ficava procurando campeonato, perguntando se estavam precisando de alguém e tal. Mas é que eu sempre fui muito ambiciosa. Então eu já queria, assim, chegar lá nos campeonatos grandes e tal. Eu não conseguia nenhum pequeno pra fazer. Mas eram grupos, tipo assim, tinham equipes, times, é isso? No meu caso, como eu queria ser comentarista... você já queria ser comentarista, você não queria competir? Nunca quis competir como jogadora. Tá. Eu nunca tive qualidade de jogo o suficiente, assim, sabe? Uhum. Eu sou muito boa em analisar as coisas, o pensamento do jogador que é profissional. Mas fazer isso, passar pela minha mão e fazer na prática, não rola. Eu não consigo. Então, desde o começo eu já queria ser comentarista. Entendi. Aí eu já fui atrás. Então, meu contato era mais com organizadores e tal. Tinham os times que participavam dos campeonatos, mas não mudava nada pra mim. Mas todo comentarista, ele tem que jogar, né? Porque precisa entender ali. Sim. Você acha que é possível uma pessoa que só analisa o jogo e nunca jogou conseguir comentar? Acho. É? Sim. Porque assim, o que acontece? Eu acho que é extremamente importante você jogar o mínimo que seja. Mas já tiveram determinados momentos em que, por exemplo, quando eu trabalhava com Overwatch, que foi o primeiro jogo que eu de fato trabalhei, o jogo às vezes tinha algumas atualizações em que chegava, por exemplo, um personagem novo ou uma habilidade nova. E muitas vezes eu não tinha o tempo de experimentar antes de ir lá trabalhar na transmissão. E aí o que eu fazia era estudar. Né? E aí depois eu ia ver na prática. Eu acho que é importante você ter essa experiência na prática, mas ao mesmo tempo eu acho que é meio que uma escolha. Porque aquilo que você aprende jogando, você não aprende estudando. E aquilo que você aprende estudando, muitas vezes você não aprende dentro do jogo. Então eu acho que é uma escolha quando você faz... qual é o jeito que você quer analisar, como você quer comentar. Eu muitas vezes ia pro lado dos estudos, então eu jogava pouco. Jogava mais pra, tipo assim, entender como é que funcionava a mecânica, assim, do personagem e tal. Mas o que eu fazia mesmo era estudar quem era bom. Porque eu nunca fui boa. Então eu pensava assim, por que eu vou ficar me preocupando com o jeito que eu jogo? Se eu posso olhar alguém que já joga bem e entender por que ele joga bem. E aí, entendendo esse, eu vou entender o outro, e o outro, e o outro, a diferença entre eles. Enfim, cálculo matemático, praticamente, entendeu? Então, por isso que é bom, né? A pessoa ter esse raciocínio lógico. Isso que você está falando é muito bacana, porque tem muita gente que fica quebrando a cabeça na vida, aí, em qualquer área que seja, porque ela não tem esse discernimento de saber
e admitir pra ela mesma, não, nisso aqui eu não sou boa, mas esse caminho aqui eu posso seguir. E aí nisso você já encurtou um bom tempo que você poderia estar perdendo lá, se tipo, ai meu Deus, preciso ficar muito boa nisso, ai por que eu não consigo? Blá, blá. Sim. Foi muito inteligente mesmo, perspicaz da sua parte. As mesmas 4 horas que eu passaria jogando, tentando ficar melhor, eu passo estudando alguém que já é bom. Uhum. E aí eu vou entender sobre tudo isso, né? Mas, assim, existem algumas habilidades que são necessárias para você fazer isso, até porque você tem que assistir, prestar muita atenção, entender quais são as nuances. Porque a pessoa que tá jogando, ela não vai falar assim, tô fazendo isso por causa disso. Muitas vezes é automático. Uhum. E aí o que eu fazia era tirar essa coisa do automático e explicar. Explicar na teoria por que isso funciona. E eu sempre fiz muito isso. Então era foi o caminho que eu escolhi. Eu escolhi ser a pessoa desse meio que ia estudar. Então tem alguns conhecimentos, tanto que tem gente que fala assim, saudades quando você comentava, não sei o quê. Porque é um caminho que pouca gente escolhe, assim. Então eu sei que existem alguns conhecimentos que eu passava que ninguém mais passa. Porque era muito específico do trabalho que eu fazia como analista, entendeu? E onde que você conseguia fonte de estudo? Campeonatos, streams, que a galera que joga faz muita transmissão ao vivo, né? Então eu assistia vídeo, assistia outros campeonatos, estudava histórico. Então, por exemplo, no começo da minha carreira, quando eu ia comentar um jogo entre time A e B, eu ia atrás. Quem era o time A? Quais outras competições eles já jogaram? Em que posição eles ficaram? E os jogadores? Já se destacaram em algum outro time? Tem histórico, não tem histórico? É o primeiro campeonato competitivo deles ou não? E aí, assim, na transmissão eu conseguia trazer tudo isso. Eu podia falar, olha, esse jogador aqui é mais experiente, pode ser que ele esteja passando tal coisa pro outro jogador, que não sei o quê. Enfim, ou essa equipe no campeonato passado ficou até em tal colocação, então aqui talvez seja o momento deles estarem mais nervosos, sei lá, sabe? Você começa a criar teorias, assim. Nossa, que interessante mesmo. E aí, por que você parou, então? Que você disse que o pessoal começou a sentir falta, né? Dessas suas análises. Por que você resolveu? Eu quis trocar de função. Então, essa coisa da análise, ela é muito do comentarista-analista, né? Que era a função que eu fazia no início. Mas, quando você tem essa função, você é muito específico de um jogo. Porque você precisa ser especialista nesse jogo, entendeu? E assim, jogo atualiza direto. Então, direto assim, quando atualiza, muda alguma coisa. Muda alguma arma, muda algum personagem, alguma habilidade. E aí você tem que entender. E aí é um trabalho constante, porque daí muda a habilidade, você tem que entender se essa habilidade é forte o suficiente para entrar no lugar de alguma outra habilidade. Por quê? Entendeu? Nossa, é um negócio bem analítico mesmo, né? É muito, é muito. Nossa, o meu cérebro já fritou aqui só de ouvir você falar, imagina. E aí você começa a analisar, né? O que isso muda dentro de uma composição de time? Será que esse time vai passar a jogar de forma diferente? Isso acontece muito. Entra uma arma nova no meta, que a gente chama de meta quando tá assim, todo mundo usando, né? Quando entra uma arma nova no meta, por exemplo, muitas vezes entra uma arma que é mais a curta distância, todo o jogo muda. Porque agora as equipes que vão buscar essa arma vão querer combates mais próximos do que antigamente, que se entende? Que talvez fosse numa distância mais longe, né? Nossa. Então, assim, tudo muda dentro do jogo. Então, quando você é comentarista analista e você tem que deter esse conhecimento, você tá sempre estudando. Não dá para trabalhar com mais de um jogo. E o que eu queria era abrir o meu leque, trabalhar com mais jogos, trabalhar com mais coisas. E na função que eu fazia como comentarista, eu não podia fazer isso. Por isso eu migrei para apresentação. E pelo que você falou desde muito cedo, você já sentiu que esse negócio de rotina, de fazer sempre a mesma coisa, não era a sua vibe, né? Não, aquariana, né? É verdade. É complicado. Não, eu não gosto, na verdade eu não gosto de me sentir presa. Então eu não gosto de sentir que eu sou obrigada a fazer alguma coisa que eu não quero ou que eu não posso fazer alguma coisa que eu quero, né? Então, para mim foi meio que isso, foi poder buscar dentro da minha profissão uma função que, se chegar uma oportunidade para mim, eu poder abraçar, se eu tiver afim de abraçar. Entendeu? E como que surgiu a primeira oportunidade de você comentar o jogo? Então, eu tava tentando alguma coisa lá no League of Legends, não conseguia nada. E aí, eu tinha um amigo que ele sabia que eu tava tentando trabalhar com um jogo. E ele viu um lançamento de um jogo, que era o Overwatch. Então, era um jogo que estava sendo lançado. E o Overwatch, ele é um jogo de uma desenvolvedora muito conhecida, chamada Blizzard. Que
que tem vários outros jogos gigantescos no mundo. Então, assim, é uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo, do planeta. E aí, o Overwatch foi o primeiro jogo que eles lançaram, falando assim, esse jogo a gente vai fazer um eSports, né? Ele vai ser esporte eletrônico. Foi o primeiro. Então, o meu amigo me mostrou, ele falou assim, ó, lançando esse jogo aqui, dessa desenvolvedora, e a galera aí tá falando, os caras estão falando que vão tornar competitivo. Então, ali foi a oportunidade de, ou eu continuava tentando entrar em um cenário mais solidificado, ou seja, eu tinha certeza onde eu estava entrando, mas extremamente difícil de entrar, ou eu pegava um jogo do começo, ou seja, ia entrar de forma muito mais fácil, só que eu não sabia onde ia parar. Eu escolhi a forma mais fácil, porque eu não aguentava mais ficar parada. Então eu comecei a estudar o Overwatch. E quando eu me senti pronta, eu comecei a fazer a mesma coisa. Entrava em um grupo de Facebook e oferecia lá. E aí, tá precisando de comentarista? Tá precisando de comentarista? Tem que ter carão mesmo, não tem jeito. Carão, e daí a cara tapa muito. De novo, aquela coisa que eu falei. Sempre fui atrás. Sempre batalhei pelas coisas. Então, fui atrás e recebi muito não. Teve gente que não me deu oportunidade, depois trabalhou do meu lado. Manda dar muitas voltas. Dá um gostinho especial quando isso acontece, né? Dá muita. Não confiou em mim, não me deu moral, olha aqui. Olha onde eu tô. E assim, ainda assim não foi tão fácil, porque eu comecei a tentar alguma coisa no Overwatch depois que o Overwatch foi lançado. Porém, no beta do jogo, que é o que eles chamam de assim, eles soltam o jogo ainda em período de testes. E no período de beta, já tinha uma dupla de narração, ou seja, um narrador e um comentarista, que estavam fazendo já campeonatos, porque sabiam que o jogo ia ser competitivo. Então, quando o jogo foi lançado e eu comecei a querer entrar, todo o campeonato era essa dupla que fazia. Então, era muito difícil de conseguir também. Eram homens? Era muito difícil. E aí, a primeira oportunidade que eu de fato consegui foi no primeiro campeonato feminino de Overwatch. Ah, então existiu. Olha que bacana. Eles criaram o primeiro campeonato feminino, a comunidade criou o primeiro campeonato feminino. E aí eu pensei, aqui é o meu espaço, dá licença. Chegou a minha hora. Cheguei, agora sou eu. E aí eu fui, a organizadora me deu essa oportunidade. Tentamos achar uma narradora para fazer dupla comigo, não rolou. Eu tive que fazer dupla com um homem. E aí eu acabei me tornando meio que a cara desse campeonato. E essa foi a minha primeira oportunidade. E foi o que mudou toda a minha vida. Porque isso foi um tempo depois, o Overwatch completou 1 ano. E aí a Blizzard fez um evento em São Paulo em comemoração do 1 ano de Overwatch. E aí fez alguns painéis, a galera batendo papo sobre o jogo. E um dos painéis era sobre mulheres. E aí eu fui chamada porque eu era a cara do primeiro campeonato feminino de Overwatch. Fui chamada junto com a organizadora. E aí lá que eu, assim, fiz contato com um monte de gente e eu não parei mais. Nossa, que legal.